Crônicas 34, versículos 1, 2 e 3. Amém? Todos encontraram? Todos os jovens encontraram? Amém? Então vamos ler. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Amém? Podem sentar? Os irmãos podem sentar? Algumas versões dizem no 12º ano. A minha versão fala assim, mas eu falei 12º ano para ficar mais compreensível, né? Nessa noite, eu quero trazer uma mensagem baseada na vida desse jovem rei chamado Josias. No mundo, geralmente, os jovens costumam dizer que devem fazer muitas coisas, das quais o mundo oferece para aproveitarem bem suas vidas. Muitos jovens, quando têm convivência com familiares cristãos, chegam a dizer que um dia eu serei crente, mas agora eu tenho que aproveitar a minha juventude, agora eu tenho que aproveitar bem a minha vida. E muitas vezes este pensamento mundano, ele acaba influenciando os jovens cristãos a pensarem que a juventude é um impedimento para viverem uma vida santa que agrada ao Senhor. Alguns chegam até mesmo a se distanciar da presença do Senhor, né, quando chegam aí na idade adolescentes, jovens, começam muitas vezes a se distanciar da presença do Senhor. Outros ficam, mas muitas vezes sem ter assim aquele compromisso mesmo com a palavra de Deus, com o Senhor. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos como que Deus, Ele sempre usou os jovens na construção da história bíblica, na construção da história do povo de Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que Deus usou vários jovens, José, Samuel, Davi, Daniel, Esther, Timóteo, Maria, todos esses e outros que eu citei eram jovens que Deus usou, que Deus usufruiu da vida deles para concretizar os seus planos, concretizar os seus propósitos. Então, nessa noite eu quero trazer uma mensagem com este tema: a juventude não é um impedimento. Amém, jovens? Amém. Vamos repetir? A juventude não é um impedimento. Então nós vamos ver aqui, nessa mensagem baseada na vida deste jovem rei chamado Josias, que a juventude não é um impedimento para quê? Então nós vamos começar falando aqui que a juventude não é um impedimento para buscar a Deus. Nós lemos no versículo 3 que este jovem, ele começou a buscar ao Senhor. Josias, ele começou a reinar muito cedo, como nós lemos aqui, com 8 anos de idade. E quando ele começou a reinar,
Israel vivia uma era de trevas, né, de muito pecado, de trevas espiritual. Por quê? Porque os seus antecessores, no caso seu avô e seu pai, tinham se desviado do Senhor e feito o que era mal aos olhos do Senhor, como diz ali no capítulo 33 e no versículo 2. Então, os antecessores de Josias, os reis de Josias, os reis que antecederam, que no caso foi Manassés, o seu avô, e Amon, o seu pai, eles conduziram essa nação a um distanciamento de Deus, né, fazendo tudo aquilo que o Senhor havia dito que eles não deviam fazer, que eles não deveriam fazer. Lá no capítulo 33 e no versículo 6, nós vemos que o avô de Josias, ele havia sido um rei tão idólatra que chegou a queimar os seus filhos, oferecer os seus filhos a Moloque, coisa que o Senhor abominava. Ele sacrificou os seus filhos no vale de Inom como oferta a esse deus Moloque. Então a gente vê que assim era coisa terrível, né? Que eles tinham assim se distanciado do Senhor de uma forma terrível, a ponto de oferecer os seus filhos como sacrifício a outros deuses, né? A queimar os seus filhos como sacrifícios a outros deuses. Então a nação, ela foi caminhando, se distanciando para muito longe da presença do Senhor, né? Porém este rei, que foi o avô de Josias, né? A palavra do Senhor diz que ele se arrependeu de todos os seus pecados e o Senhor o perdoou, mas ele morreu, né? E então depois reinou Amon, que era o pai de Josias, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas este não se arrependeu como seu pai Manassés. A palavra diz que ele se tornava cada dia mais mau. Então ele foi assassinado, né? E se distanciou de Deus e não se arrependeu, e não se voltou para o Senhor, né? Ele, cada dia que passava, ele mais e mais, ele se distanciava do Senhor. Então ele veio a morrer. E foi aí então que chega aqui aonde nós lemos que Josias tinha 8 anos de idade quando ele começou a reinar. Com 8 anos de idade ele assumiu o trono, né, de Israel. E no 8º ano do seu reinado, diz aqui no versículo 3 que nós lemos, que ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, mas seu antepassado, né? Com 16 anos de idade, ele havia assumido o reinado com 8 anos. E no 8º ano do seu reinado, ele começou a buscar o Senhor, ele começou a buscar o Deus de Davi, o seu antepassado. Apenas com 16 anos. E esta atitude de Josias, de buscar a Deus, de buscar ao Senhor, deu um rumo extraordinário para o seu reinado. Porque não existe, irmãos, não existe, jovens, nada melhor nesse mundo do que buscar a Deus. E buscar a Deus na sua juventude, na sua mocidade, né? Como eu falei aqui na introdução, o mundo, os jovens aí fora, eles usam a sua juventude como um impedimento para fazer as coisas certas, né? Muitos dizem, não, eu ainda sou muito jovem, eu tenho que curtir a minha vida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tudo aquilo que o mundo oferece. E o pensamento do jovem mundano é assim,
ele quer aproveitar a sua vida e aproveitar a sua vida distante de Deus, longe da presença do Senhor. Mas não existe nada mais maravilhoso para um jovem do que buscar a Deus. Lógico, na sua juventude, né? Se é jovem, é na sua juventude. Como isso pode nortear a vida de um jovem? Como isso pode levar esse jovem a caminhos maravilhosos e extraordinários na presença de Deus? Porque, né, os seus antepassados, seu avô, seu pai, eles seguiram caminhos totalmente diferentes. Eles não buscaram a Deus, eles não buscaram a direção de Deus para as suas vidas, e o reinado deles foi um fracasso aos olhos do Senhor, né? Eles conduziram a nação ao pecado, à idolatria, coisas terríveis. Mas quando Josias, ele tem essa atitude, gente, que coisa mais linda, com 16 anos de idade, ele teve essa postura de buscar o Deus de Davi, e isso deu um norte, um rumo extraordinário para a vida desse jovem como rei daquela nação. Então, o fato de você ser jovem não deve ser um impedimento para você buscar ao Senhor. Eu acredito que aqui os nossos jovens não têm esse pensamento, porque Deus tem trabalhado e conduzido vocês ao amadurecimento, ao crescimento da palavra de Deus, né? Mas não tenha isso realmente no seu coração, não pense como o mundo, eu sou jovem, eu tenho que aproveitar a minha vida, eu não preciso buscar a Deus, eu não preciso, né, buscar ao Senhor, porque pelo contrário, a palavra do Senhor diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É nos dias da tua mocidade que você deve buscar a Deus, que você deve colocar a sua vida diante do Senhor. Não cultive este pensamento de achar que, né, a sua juventude é um impedimento para você se aproximar de Deus. Não, busque ao Senhor na sua juventude, busque ao Senhor agora, se lembre do seu Criador agora. Porque a palavra do Senhor diz que virão dias meio complicados, sabe? Né? A gente que está já ficando mais velho um pouquinho, já chegando nos 50, a gente já começa a sentir, né, algumas coisas, até mesmo no nosso corpo físico, que vai nos limitando de muitas vezes fazer muitas coisas, até mesmo para o Senhor. Então, se lembre do Senhor nos dias da sua mocidade. O diabo, ele incutiu o contrário na mente dos jovens. Você não precisa buscar ao Senhor, você precisa aproveitar a sua vida. Você precisa curtir aí no mundo tudo aquilo que o mundo oferece. Mas a palavra do Senhor, ela diz para os jovens: lembrem-se do Senhor nos dias da sua mocidade. Josias, ele tinha tudo para ser um péssimo rei, mas ele escolheu ser diferente e fazer a diferença naquela nação apodrecida. E como que ele começou a fazer isso? Buscando a Deus. Ele fez a diferença no seu reinado. Depois vocês podem ler o capítulo todo, que coisa linda e maravilhosa que Deus fez através deste jovem, que começou a buscar a Deus com 16 anos de idade, e ele foi um grande rei, que Deus usou para fazer coisas tremendas naquela nação, através da vida dele. Tem algum jovem aqui em nosso meio que quer fazer a diferença nesse mundo? Levante sua mão. Pode levantar, não precisa ficar. Você quer, jovem, você quer fazer a diferença neste mundo apodrecido que você está vivendo?
busque a Deus. Busque ao Senhor. Esta é a primeira atitude para fazer a diferença neste mundo, que não está muito diferente não, está pior, podemos dizer, né? Porque a palavra do Senhor diz que com o aumento da iniquidade, o amor vai se esfriando, o pecado vai aumentando. Então, se você quer ser um jovem compromissado com a palavra de Deus, com Deus, comece buscando ao Senhor. Mas é buscando mesmo, sabe? Buscando ao Senhor assim de todo o seu coração, que o Senhor vai começar a usar a sua vida de uma forma maravilhosa. 4 anos depois, ainda no versículo 3, no 12º ano do seu reinado, isto é, aos 20 anos de idade, Josias começou a purificar a terra. O que ele fez? Ele derrubou os altares, os postes ídolos, as imagens de escultura, reduziu-as a pó, despedaçou todos os altares de incenso em toda a terra de Israel. E então voltou para Jerusalém, como diz no versículo 7. Então, aos 8 anos, ele assumiu o reinado. Aos 16 anos, ele começou a buscar ao Senhor. Aos 20 anos, ele fez uma limpeza sobre a terra, porque os reis anteriores haviam levantado muitos altares a outros deuses, imagens de escultura, e ele então limpou, diz a palavra do Senhor, que ele purificou a terra e fez uma limpeza naquela nação, derrubando todos os altares de ídolos que aquele povo havia levantado para adorar. Então nós vemos como Deus ele foi trabalhando na vida deste jovem. E tão novinho, né? Fez coisas extraordinárias para o Senhor, porque ele começou a buscar o Deus de Davi. Então, a sua juventude, jovem, não é um impedimento para você buscar a Deus. Busque ao Senhor. Amém? Amém. Segundo tópico, nós vamos falar que a juventude não é um impedimento para ouvir a voz de Deus. Vamos dizer assim? A juventude não é um impedimento para ouvir a voz de Deus. Nos versículos 19 e 26. Então, após a limpeza da terra, Josias prosseguiu o seu propósito de servir ao Senhor. Diz assim que no 18º ano do seu reinado, isto é, aos 26 anos, Josias começou agora a restaurar a casa do Senhor. Primeiro ele limpou a terra, purificou a terra, né? Tirou todos os altares a outros deuses. E agora com 26 anos, no 18º ano do seu reinado, Josias começou a restaurar a casa do Senhor. Que maravilha, né? Nesta reforma do templo, eles encontraram a lei do Senhor. A lei do Senhor havia se perdido. E quando eles começaram então a trabalhar para reformar o templo, eles encontraram a lei que Moisés havia escrito. Então levaram à presença do rei e leram. Após a leitura, Josias foi tomado de grande temor e rasgou as suas vestes, porque ele sabia que várias gerações ímpias haviam passado e desobedecido a lei do Senhor. Porque tudo o que dizia na lei do Senhor, os seus antecessores haviam praticado tudo o que a lei proibia. Então Josias ele ficou tomado de temor,
rasgou as suas vestes, diz a palavra do Senhor. E ele então enviou Josias, ele então enviou Ilquias e os seus enviados a consultar ao Senhor através da profetisa Hulda a respeito das palavras daquele livro. Então, no versículo 21 e 22, diz que após ele ouvir o que dizia na lei, ele mandou, então, os seus enviados a profetisa, para saber o que o Senhor tinha a falar a respeito daquele livro. Josias se propôs a ouvir a voz de Deus. Naquele tempo nós sabemos que Deus ele falava por meio dos profetas, né? Hebreus diz que hoje ele nos fala através do Filho. Mas como que ele faz isso? Muitas vezes, né, diretamente por meio da palavra de Deus, ou ele vai nos falar por meio da palavra quando nós lemos, ou ele vai nos falar por meio do seu pastor, por meio do seu líder, por meio de uma mensagem, por meio de uma pregação. Deus sempre vai falar conosco, né? Josias se dispôs a ouvir o que a profetisa tinha a dizer, porque naquela época era assim que Deus falava com os seus, através dos profetas. Mas hoje Deus nos fala diretamente por meio da sua palavra. Deus nos fala por meio de uma pregação, Deus nos fala por meio de um pastor, por meio do líder que está sobre a nossa vida. Mas é preciso fazer o quê? É preciso se dispor a ouvir Deus falar. Você tem se disposto, jovens, a ouvir? Vocês têm se disposto a ouvir Deus falar, a ouvir as palavras de Deus? Josias ficou angustiado e ele quis ouvir o que o Senhor tinha para falar. E hoje Deus, ele fala conosco. Muitas vezes ele vai falar destas maneiras que eu citei. É quando você está aqui na igreja, é quando você está ouvindo uma pregação, é quando você está lendo a Bíblia. E às vezes, Deus vai falar com você até mesmo através dos seus pais. Vocês sabiam que Deus fala com os filhos através dos pais? Sabiam disso? Sim. Quando, a mãe, o pai às vezes fala assim: meu filho, assim, não faz isso, não é desse jeito. Deus usando os seus pais para falar com vocês. Eu estava aqui preparando essa mensagem, eu lembrei do Melk, Quando o Melk tinha uns 13 anos, aí ele chegou da escola, um dia falando para mim, que os colegas ali tinham reunidos, e eles iam lá para Cacoal, como é que fala? Selva Park, Os colegas da escola estavam reunindo para ir para lá, E aí, olha a estratégia dele. Aí ele falou assim para mim: mas eu ainda estou orando para ver o que Deus vai falar. Aí eu falei para ele: então Deus acaba de te responder, você não vai. Você não vai. Então, muitas vezes, Deus usa os pais para falar com os filhos também. Você não vai. Eu recebi, você não vai, da minha mãe. E hoje eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque era Deus, através da minha mãe, cuidando de mim, cuidando da minha vida, falando comigo. Assim como acontece com vocês também. Então, a gente precisa se dispor a ouvir a voz de Deus. Amém, jovens? Amém. Josias era muito jovem ainda, poderoso na terra, rei de Israel, mas se inclinou para ouvir a palavra do Senhor. E ele foi muito abençoado. Então, não posso falar a nossa, A juventude de vocês não é um impedimento para vocês ouvir a voz do Senhor. Inclina o ouvido
a voz de Deus, a palavra de Deus, a orientação de Deus, aquilo que Deus tem falado com vocês. Coloquem isso em prática, né? O irmão Marcos leu aqui, ele falou sobre isso, o que é que nós fazemos com aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus, né? O que nós temos feito? Nós pegamos aquilo que é conveniente para nós, ou toda a palavra de Deus, né? Ela é a direção para as nossas vidas e nós devemos acatar. Então, olha, nós devemos inclinar os nossos ouvidos e ouvir o que Deus está falando, porque Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de vocês. Quando Josias não sabia o que fazer, ele buscou a orientação divina. Ele disse: ide, consultai ao Senhor por mim e pelo povo. E ele recebeu a resposta de Deus através daquela profetisa. Depois vocês leem, tá? Eu não vou falar porque o nosso horário já está avançando aqui. Então nós falamos que a juventude não é um impedimento para... Qual que foi o primeiro, jovens? Mas vou ter que começar a pregar de novo, não acredito. Buscar a Deus. A juventude não é um impedimento para... Qual que foi o segundo? Ouvir a voz de Deus. Eu vou perguntar de novo, se vocês não souberem, eu vou pregar de novo, hein? Então vamos para o final aqui. A juventude não é um impedimento para levar outros a redescobrir a palavra de Deus. Ali no versículo 29 ao 33, fala sobre isso. Então nós vemos como que Deus foi usando Josias a partir da sua busca a Deus. A partir do momento que ele começou a buscar a Deus, Deus foi usando ele. Deus usou ele 4 anos depois para fazer uma limpeza sobre a terra. Né? Aos 26 anos, Deus usou ele para reconstruir, para restaurar o templo, e ali naquela restauração, ele encontrou a lei de Deus, ele encontrou a palavra de Deus. Então, nós vemos que tudo tem o seu tempo para acontecer. Às vezes, o jovem, ele começa a buscar a Deus na sua vida, e ele começa a buscar Deus hoje, e amanhã ele já quer que tudo esteja acontecendo, né? Mas Deus, ele tem o seu tempo para trabalhar. A coisa mais importante, o ponto de partida, é começar a buscá-lo. E Deus vai ir, pouco a pouco, ele vai concretizando os seus planos nas nossas vidas. Não é assim, né, do dia para a noite. Não foi do dia para a noite que o propósito de Deus se cumpriu na vida desse jovem. Como eu já falei, aos 8 anos ele começou a reinar, aos 16 ele começou a buscar a Deus, aos 20 anos ele limpou a terra das idolatrias, aos 26 ele restaurou o templo e redescobriu a lei de Deus e levou a nação inteira a buscar ao Senhor e obedecer a sua lei. Então Deus, ele tem o seu tempo de realizar as suas coisas em nossas vidas, seja na vida dos jovens, seja na vida dos mais adultos, dos mais velhos. Deus tem o seu tempo para todas as coisas. Quando eu converti, né, quando eu aceitei Jesus, eu era uma jovem que eu buscava a Deus. Né? Eu não falo isso com orgulho, né, para dizer que eu era melhor do que outros. Mas eu fui uma jovem que na minha juventude, na minha mocidade, eu busquei a Deus. Eu tinha vida de oração, eu consagrava ao Senhor. E desde quando eu converti, né, eu desenvolvi isso com Deus. E Deus foi falando comigo, né? Deus foi falando comigo: eu tenho um plano na sua vida, eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho um chamado na sua vida. E isso foi crescendo dentro de mim, e eu buscando a Deus, e Deus falando ao meu coração. E naquela época, né, morava lá no Cabixi, era uma época que ia muitos missionários
fazer campanhas, pregar, e eles chegavam ali, queriam me levar junto para as missões, para pregar, para fazer a obra de Deus, e Deus falava comigo: olha, eu vou te levar a muitos lugares. Muitas vezes Deus usou pessoas para entregar essas profecias na minha vida, né? E muitos convites eu tive para sair, para fazer missão, para pregar, para trabalhar com essas pessoas, mas a minha mãe dizia, sabe o quê? Não, você não vai. E graças a Deus que a minha mãe dizia não, porque eu não tinha maturidade naquela época para sair de casa e fazer. Eu era uma adolescente, 14, 15, 16 anos, né? Eu não tinha maturidade. Minha mãe dizia não, você não vai. E eu queria fazer a obra de Deus, mas Deus tinha o tempo dele. E hoje, né, eu olho para a minha vida e eu vejo como Deus está cumprindo as suas promessas. Deus falou que me levaria a muitos lugares, e de fato, irmãos, tanto eu tenho ido, como a minha voz tem chegado a muitos lugares através das redes sociais, das pregações, das palavras, mas eu tive que esperar o tempo de Deus, né? Então Deus, Ele tem o seu tempo de fazer essas coisas, seus planos, seus propósitos em nossas vidas. Então, Josias, ele levou aquela nação toda a redescobrir a lei de Deus que estava perdida, né? Nós lemos ali nesse trecho do 29 ao 33, a palavra do Senhor dizendo que ele convocou aquela nação, né? E eles, né, se arrependeram ali diante do Senhor, e eles começaram a servir a Deus. Então eu quero dizer para vocês, jovens, nós já estamos encerrando, que a sua juventude não é um impedimento para você levar a mensagem do Evangelho para outros jovens, que na maioria das vezes perderam totalmente de vista a palavra do Senhor. Naqueles dias a palavra de Deus, irmãos, estava perdida, estava lá no fundo do baú. Mas ela foi redescoberta, e através desse jovem, toda aquela nação voltou a adorar a Deus, a servir a Deus. Assim, vocês também, você pode dizer: ah, mas eu não sou rei, né? Eu não sou rainha, eu não sou rei. Mas com certeza, existem pessoas que estão no seu convívio, e talvez jovens, que já perderam a referência, já perderam totalmente a palavra de Deus em suas vidas, que já não conhecem mais o que é a palavra de Deus, e que vocês podem levar esses jovens a redescobrir a lei de Deus, a palavra de Deus, né? Eu preguei aqui ao último culto dos jovens que eu preguei, eu falei da porcentagem de jovens que já não são nada hoje em dia, que não tem religião, que não tem compromisso com nada. Mas vocês são os jovens que Deus quer usar nesta geração, nesta época, nesse tempo, para levar esta mensagem preciosa do Evangelho a tantos outros jovens que estão no mundo perdido, que a palavra de Deus simplesmente desapareceu de diante dos seus olhos. A sua juventude não é um impedimento para você ser uma bênção. Pelo contrário, Deus sempre usou os jovens na construção da história do povo de Deus. E hoje, Deus quer usar você. Deus quer usar você para fazer a diferença nesse mundo, para ser uma bênção, para levar a palavra, a mensagem do Evangelho que restaura, que cura, né, que transforma a vida de outros jovens, de outras pessoas, e trazê-los para a presença de Deus. Amém? Então nós vamos concluir. Quantas lições maravilhosas podemos tirar da vida desse jovem rei. Ele, com a sua vida, nos ensinou que a idade, que a juventude não é um impedimento para buscar a Deus, para ouvir a voz de Deus, e nem para levar esta poderosa mensagem da palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, aos que estão perdidos.
Que nessa noite você possa entender isso. Sua juventude é de fato favorável para Deus te usar. Se você tem pensado ou colocado isso como obstáculo, mude esse pensamento hoje e decida fazer a diferença neste mundo abominável que nós estamos vivendo. Josias foi um rei que andou com retidão. O primeiro versículo que nós lemos diz que ele não se desviou, nem para a direita e nem para a esquerda. Ele fez o que era reto perante o Senhor. E o versículo 3 que nós lemos diz: por que ele andou em retidão? Porque ele começou a buscar a Deus. Porque ele começou a buscar ao Senhor. Então, se você quer andar em retidão neste mundo, ser um jovem que faz o que é reto aos olhos do Senhor, busque a Deus, ouça a voz de Deus e leve também esta mensagem para as outras pessoas. Amém, jovens? Que vocês possam guardar essa palavra no coração de vocês e entender, que a juventude é, na verdade, favorável para Deus usar a vida de vocês. Que Deus abençoe todos os jovens desta igreja e faça de vocês homens e mulheres que façam a diferença neste mundo. Amém? Convido os irmãos, convido vocês, vamos nos colocar em pé.